Era uma manhã de domingo, 26 de dezembro de 2004, em Aceh, Indonésia. O sol despontava no horizonte, iluminando as praias tranquilas do Oceano Índico. Crianças corriam pela areia, turistas tiravam fotos e famílias preparavam o café da manhã à beira-mar. Pescadores ajustavam redes e barcos balançavam suavemente com a maré calma. Nada indicava o desastre que se aproximava. Era mais um dia ensolarado, cheio de rotina e alegria. Enquanto a vida seguia normalmente na superfície, a terra tremia silenciosamente quilômetros abaixo do oceano. Às 7h58, um terremoto submarino de magnitude 9,1 ocorreu ao largo da costa de Sumatra. O deslocamento abrupto de bilhões de toneladas de água começou a formar ondas gigantes que avançariam com velocidade devastadora pelo Oceano Índico. Naquele instante, o mundo submerso já estava prestes a mudar para sempre. No início, o fenômeno passou despercebido para muitos. A água começou a recuar de forma incomum, deixando o leito marinho à mostra. Alguns curiosos caminharam em direção à área exposta, intrigados com o espetáculo. Poucos compreenderam que aquele recuo era um aviso letal. Essa é uma característica clássica de tsunamis. O mar se afasta antes da chegada das ondas. Mas, para quem não conhece o perigo, parece apenas um fenômeno curioso. Enquanto isso, moradores começaram a perceber sinais estranhos. Animais costeiros fugiam para áreas mais altas, e pescadores alertavam os vizinhos, gritando que algo incomum estava acontecendo. Mas na maioria das cidades e vilarejos, a curiosidade prevaleceu sobre o medo. Muitos turistas, encantados com a maré baixa, caminhavam para explorar o oceano revelado, sem saber que a morte vinha silenciosa, apenas alguns minutos atrás. Então, do horizonte, surgiram as primeiras ondas, altas, rápidas e imparáveis. Elas avançavam com força esmagadora, engolindo tudo em seu caminho. Barcos foram lançados sobre a areia como brinquedos, casas começaram a desmoronar, árvores foram arrancadas pelas raízes. O rugido das águas misturava-se aos gritos humanos em um cenário que nenhum filme poderia representar com justiça. Em questão de minutos, o dia ensolarado transformou-se num pesadelo absoluto. Pessoas corriam desesperadas, tentando alcançar colinas próximas, enquanto outros se agarravam a troncos, cercas e qualquer objeto que pudesse flutuar. A confusão e o pânico eram palpáveis. Ninguém sabia exatamente para onde ir ou o que fazer. A primeira onda foi devastadora, mas logo outras ondas ainda maiores se seguiram, cada uma trazendo mais destruição e dor. Neste momento, o espectador começa a perceber a magnitude do desastre. O tsunami não é apenas água. É uma força da natureza que redefine o destino de cidades inteiras em questão de minutos. O que parecia um dia comum, cheio de risos e tranquilidade, tornou-se o início de uma das maiores tragédias da história moderna. À medida que as primeiras ondas atingiam Aceh, o impacto era inimaginável. Casas simples de madeira e concreto foram engolidas em segundos, ruas se transformaram em rios furiosos, e veículos foram lançados sobre árvores e destroços. O som era ensurdecedor. O rugido das águas misturava-se ao estrondo de construções desmoronando e aos gritos de milhares de pessoas tentando sobreviver. Cada segundo parecia eterno, e a força da natureza mostrava-se absoluta, indiferente ao esforço humano. Os moradores tentavam reagir instintivamente. Famílias se agarravam umas às outras, tentando escapar da correnteza impiedosa. Crianças choravam, enquanto adultos lutavam contra a força das águas, muitas vezes em vão. Alguns conseguiram subir em árvores ou estruturas mais altas, observando em choque a destruição completa ao redor. Barcos que antes flutuavam serenamente foram lançados como brinquedos, derrubando tudo em seu caminho. Enquanto a Aceh era arrasada, o tsunami avançava pelo Oceano Índico a centenas de quilômetros por hora, atingindo outras regiões em minutos. Phuket, na Tailândia, um popular destino turístico, foi um dos próximos alvos. Hotéis luxuosos, praias lotadas de turistas e vilarejos pesqueiros foram varridos. Muitos visitantes estavam despreparados, sem conhecimento sobre tsunamis, e foram pegos de surpresa. O cenário era caótico. Ondas enormes engolindo carros, pessoas correndo pelas ruas inundadas e prédios sendo destruídos. Em Sri Lanka, aldeias inteiras foram obliteradas em instantes. A água avançou sobre casas, mercados e escolas, levando vidas e lembranças. Os sobreviventes falavam de um barulho que lembrava o trovão de 1000 tempestades combinadas. Em algumas áreas, a primeira onda foi apenas um aviso do que estava por vir. Ondas subsequentes, ainda maiores, continuaram a devastar, tornando impossível a fuga. Enquanto isso, o mundo começava a perceber a magnitude do desastre. Imagens captadas por helicópteros e transmissões de televisão mostravam praias desertas cobertas de destroços e ruas transformadas em rios. A magnitude da tragédia atingiu os corações de milhões, mas para aqueles que estavam lá, cada momento era uma luta desesperada pela sobrevivência. Histórias de heroísmo emergiram em meio ao caos. Um pescador nadou por quilômetros carregando sua irmã ferida. Famílias inteiras se refugiaram em árvores ou colinas. Turistas se agarraram a troncos e boias improvisadas. Muitos sobreviveram, mas centenas de milhares não tiveram a mesma sorte. A fúria do mar não fazia distinção entre ricos ou pobres, locais ou estrangeiros, jovens ou idosos. A natureza, naquele dia, mostrou-se imparável. O tsunami de 2004 não foi apenas um desastre. Foi um lembrete cruel da vulnerabilidade humana diante das forças do planeta. Cada cidade, cada vila, cada praia se tornou cenário de destruição e luto, deixando marcas profundas nas memórias dos sobreviventes e da história mundial. Enquanto as ondas continuavam a varrer a Aceh e as regiões costeiras próximas, surgiam histórias de coragem, desespero e milagres. Um homem conseguiu salvar 3 crianças, nadando contra a correnteza, agarrando-as uma a uma. Uma mãe segurava seu bebê com firmeza, subindo em uma árvore enquanto a água engolia tudo ao redor. Sobreviventes descreviam cenas surreais, carros flutuando como brinquedos, casas se despedaçando, animais sendo arrastados junto com destroços humanos. Cada segundo era uma batalha pela vida. Os resgates improvisados começaram de forma desesperada.
Vizinhos ajudavam vizinhos, carregando feridos e tentando alcançar áreas mais altas. Helicópteros enviados por autoridades locais e internacionais sobrevoavam os destroços, tentando localizar sobreviventes. Equipes de emergência improvisavam abrigos em escolas, templos e edifícios menos danificados, distribuindo água, alimentos e medicamentos, enquanto a contagem de mortos e desaparecidos continuava a subir. Em Phuket, na Tailândia, turistas ficaram presos em hotéis inundados e praias devastadas. Muitos foram arrastados pelas ondas, enquanto outros conseguiram se refugiar em pisos superiores. Pilhas de destroços transformavam cada tentativa de fuga em um risco de morte. Em Sri Lanka, aldeias inteiras haviam desaparecido e o resgate dependia da improvisação e coragem dos locais e voluntários estrangeiros. As linhas de comunicação estavam cortadas, tornando a coordenação ainda mais difícil. Histórias de milagres surgiram. Uma criança foi encontrada agarrada a um tronco a mais de 1 quilômetro da praia, sem ferimentos graves. Famílias que haviam se separado foram reunidas depois de horas de busca angustiante. No entanto, cada vida salva vinha acompanhada de dezenas de perdas. A dimensão do desastre era tão grande que parecia impossível mensurar todos os danos em tempo real. Os relatos dos sobreviventes traziam uma mistura de medo, incredulidade e gratidão. Alguns descreviam o som do mar como o rugido de um monstro, outros falavam da força esmagadora das ondas que destruíam tudo à frente. Cada pessoa tinha sua própria história de luta e resistência, criando uma tapeçaria de experiências humanas diante de um dos maiores desastres naturais da história moderna. O caos era absoluto. Estradas destruídas, pontes caídas, eletricidade cortada, hospitais superlotados. Equipes médicas improvisavam cirurgias em áreas abertas, enquanto voluntários tentavam organizar alimentos, água potável e roupas. A solidariedade humana brilhava em meio à tragédia, mas o sofrimento e a magnitude das perdas eram esmagadores. Mesmo em meio ao desastre, surgiram atos heróicos. Pescadores locais continuaram a buscar pessoas presas em destroços. Turistas se uniram aos esforços de resgate e médicos arriscaram suas vidas para salvar desconhecidos. Cada pequena ação de coragem representava uma luz de esperança no cenário sombrio que se estendia por quilômetros de destruição. O tsunami de 2004 não era apenas um evento natural, era uma prova da resiliência humana, da solidariedade em tempos de desespero e do poder esmagador da natureza. O impacto psicológico seria sentido por anos, mas a força e a coragem daqueles que sobreviveram continuariam a inspirar o mundo. E essa foi a nossa Hora Top. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, apertei o like para nós ajudar, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.